Daí eu perguntei, ninguém te condenou, então vai e não peca mais. Mas ela não foi, ficou seguindo, prestando serviço junto com as outras pessoas. E ela passou a ter uma gratidão pela a confiança e através das minhas palavras também ela acabou vendo quem eu era e quem sou. E daí é por isso que ela ficou comigo até o fim. Mas nunca tive relações carnais com ela, a não ser que eu botava a mão na cabeça dela, ela se ajoelhava e tomava a bênção. Que mais pergunta? Felipe de Goiás, o que você acha dessas pessoas que só sabem criticar sem conhecer de verdade? Essas pessoas que só sabem criticar, como ele acabou de dizer, elas só sabem criticar, não sabem mais nada. Né? São cegas de guia, cegas, cegadas pelos falsos profetas, então só, se ele está referindo a mim, só sabem criticar. Mas, às vezes, num susto que uma pessoa dessa leva, uma situação emergencial, ela pode sim vislumbrar os mistérios do eterno Senhor da vida e do destino e descobrir que eu sou o verbo de Deus, o enviado, o servo de Deus, que vivo só para servi-lo. Eu não tenho vontade própria aqui na Terra. É bom que alguém for estudar minha história melhor, vai perceber que eu sempre vivi só para o Senhor, que tenho toda a minha paz. Andrei, de Itajaí. Se Deus cura, por que os hospitais sempre estão lotados? Porque estão cheios de pessoas que estão purgando os pecados. Né? Deus cura, sim, aqueles que conseguem chegar, pedir, ou no quarto com a porta fechada, humildemente pedir para ele uma bênção, consegue isso. Quando conseguem chegar perto de mim, pedem, eu peço ao Pai e ele abençoa. Agora, é claro que todos estão sofrendo é porque fizeram mau uso do livre-arbítrio, ou agora ou na encarnação passada. Nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus e nada acontece por acaso. O acaso não existe. Muitas vezes, foi acaso, coincidência. Não existe acaso no que concerne a vida, a conduta, a realidade dos seres humanos, dos movimentos sociais. Não existe acaso. Tudo tem um significado que um dia todos, as vendas dos olhos cairão e todos compreenderão o que eu estou falando agora. Tenho toda a minha paz. Ervim de Indaiatuba, São Paulo. Henri, qual o melhor vinho? E aquele que está no meu copo, na minha boca, não é que eu tomo. Aquele é o melhor vinho. Sim, porque eu não vou fazer propaganda de vinho, né? Há quem diga, sim, eu só tomo de noite. Inclusive falando para ele que me fez a pergunta, lembrando que eu disse que eu ia voltar a beber do fruto da videira, que é o vinho, novamente no reino do meu Pai. Para aqueles que acharam que eu não voltava de carne e osso, então vejam bem que eu disse assim, desde agora não me voltareis a ver até que digais, bendito que vem em nome do Senhor, e doravante não beberei mais do fruto da videira, a não ser novamente convosco no reino do meu Pai. E aqui na casa do meu Pai, de noite eu dou um vaso de vinho, sim. E esse é o melhor vinho que tem, aquele que está na minha boca. E que não tem açúcar, né? Ah, que não é vinho, é vinho natural. Tinto seco, então. É seco, tinto seco. Já quer saber isso. Adalberto, cidade ocidental, Brasília. Henri, o sábado é para se guardar? Todos os dias, para aqueles que raciocinam, todos os dias são do Senhor. O sábado simbolicamente foi estabelecido pelo Senhor, para que naqueles tempos havia escravidão, havia muita de coisas que se fazia que agora já está diferente. Então, para garantir que tinha um dia que o ser humano tivesse liberdade, aqueles que trabalham em nível de escravidão, então que tivesse um dia, que é o dia que pensavam nele e ele abençoava. Mas o Senhor abençoa todos os dias, é um absurdo se alguém pensa, inclusive atualmente, a única religião, no caso aqui no Brasil, que eu conheço, que se diz guardiã do sábado, é a adventista, que foi fundada por uma mulher sem vergonha, uma charlatã, falou um monte de coisas. Essa mulher diz para aqueles que acreditam que eu estou lá em cima. Como eu não vim para cá, ela disse que eu não vim, então daí eu estou lá em cima, montei uma igreja lá em cima. E lá em cima eu estou com uma igreja onde podem algumas pessoas que ficarem fiéis à doutrina dela e ir lá para cima. É muito absurdo, não vou nem... Aliás, não vou nem mais falar, mas então o sábado
do Senhor. Sábado é do Senhor sempre. Mas não quer dizer que tu não pode fazer nada no sábado. Então tu não vai no banheiro no sábado, não vai tomar banho? Pode. E pode comer também no sábado, pode fazer comida também no sábado. Mas se tiveres um tempinho para pensar no Senhor, a sorte é tua. Entende? Mas não é sábado não. Todos os dias da semana, eu insisto em dizer o que eu já falei a Reginaldo. Todos os dias, quem pode, quem lembra, ora ao Senhor. É que você tinha uma tradição de no sábado ir na sinagoga, né? Mas só que então, durante a semana, despreza o Senhor. Não, eu ensino que todos, diariamente, tirem um minutinho para invocar o Senhor. Como eu disse há 2000 anos antes, para não ir na sinagoga, eu disse assim, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em seguida do que se passa e te abençoes. Não disse que era para ir só no sábado. Não. Toda e qualquer hora que puder, tiver um tempinho, foca o Senhor. E outra coisa, quando uma pessoa, quantas pessoas que eu vejo, que estão inclusive nos hospitais, que não precisavam, porque se elas pensassem no Senhor na hora que vinha a dor, o desespero, a decepção, a desilusão, as ofensas, enfim, as coisas negativas, elas oravam ao Senhor. Eu vou dar um exemplo para todos que estão escutando agora, mesmo os que são contra mim. Quando fica uma tristeza, uma crise de tristeza na tua cabeça, uma coisa que não conseguisse, né? Nem vem dizer que todos passam por isso. Então daí, tu vai lá no quarto, fecha a tua porta, invoca o Pai, Ele ouve, vê o que se passa e te abençoa, tu vai sair aliviado. Se não der na primeira vez, na segunda, ou no mais tardar na terceira, tu consegues estar aliviado, sentir a presença dele. Eu vou ensinar mais uma vez a oração mais poderosa, a mais forte oração, que ele diz para aqueles que querem conectar com ele, para serem abençoados. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos céus e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. A hora que faz essa oração, no quarto, com a porta fechada, a hora de terminar, ilumina, abre a mão sim, mas sentir o calor da energia que emana do Pai. De novo, para poder saber, porque não dá para agora sim gravar. Então, dá uma olhada, a Sinue vai dizer, a Sinue vai mostrar onde é que podem ver e aprender essa oração. Pessoal, acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível o novo Pai Nosso que o Henrique acabou de proferir, e também está no bojo do livro Despertador Explosivo, tá? E baixem gratuitamente o Despertador 1 e 2. O volume 1 contém a história do Henrique, o volume 2 contém a doutrina. Além do novo Pai Nosso, outros ensinamentos vocês podem aprender. Belezas da Natureza, é o login da Santos Dumont, Minas Gerais. A Bíblia diz que Jesus voltará nas nuvens, sim ou não? Bem, depende da interpretação. Então vamos lá. Se eu quiser ser prático, direto, sem desmascarar as fantasias, eu diria, bom, eu quando voltei ao Brasil, eu vou na nuvem, com um avião da França para cá, aliás, da última vez do Portugal, assim, sobre as nuvens. Até comentei com os olha, que são sobre as nuvens. Mas não é isto. Eu disse que voltaria, que vinha lá de cima. Como é que eu posso, se eu fui para o Pai, em espírito e em verdade, para aqueles que pensaram que eu fui de carne e osso, lembrava do que eu falei na última ceia, na hora da crucificação. Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai. Eu disse, né? Então, se eu disse, meu espírito não fui de carne e osso para o céu. Então, muito bem, então voltei lá de cima, sim, nas nuvens, em espírito. Mas sem a fantasia que colocaram, que vai haver uma corte de anjos comigo, e como se eu tivesse vindo com uma rede assim, pegar as pessoas aqui de baixo e levar lá para cima. É bom que saibam todos que me ouvem, que não são idiotas, que lá em cima não tem sanitário, lá não tem restaurante, não tem cozinha, lá em cima só sobe o espírito.
Como agora a própria ciência já compreendeu e explica que lá em cima a temperatura confina a 273 graus Celsius negativo e não tem ar para respirar. Para quem não é retardado mental, então agora toma um chá de consciência e para de acreditar em fantasia. Entende? É bom, está na hora de pensar, pisar na realidade, ser convicto da realidade, invocar o Pai, pedir a Ele. E por que eu mando orar lá para cima? Porque lá onde Ele reina absoluto. O único lugar que ele reina absoluto é lá, que lá ninguém fica pecando contra ele. Por esse motivo ninguém pode subir lá de carne e osso e fazer coisas que não combinam com as leis dele, né? Quem quiser entender, entende. Se ofende também, é até um favor se ofender, porque assim quem se ofende já não fica mais pensando bobagem, né? Porque qualquer ser humano que tem mais de 7 neurônios funcionando, ativo, vai raciocinar e vai, tem sentido. Não dá para ir para o céu de carne e osso. Então tudo que disseram... falando em Bíblia ainda, para os novos ouvintes que nunca me ouviram, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a bênção do Senhor, só Ele pode dar vida para aquelas letras e só com a anuência dele é que podeis compreender o significado da Bíblia. E se alguém fanático for levar a Bíblia ao pé da letra, se torna um perigoso assassino, porque se leva ele até o pé da letra, pode sair por aí matando mulheres e crianças, porque está lá escrito que Josué matou mulheres e crianças por ordem divina. Raciocine, medite. Também está lá escrito que Deus se arrependera de criar os homens. Olha, o ser humano. Então ele é um deusinho, porque o meu Deus, meu Pai, nunca se arrepende de nada. Ele é perfeito em todos os sentidos. Também há igrejas, a igreja do Constantino, rezou esses anos todos para a Mãe de Deus. Que absurdo! Santa Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus é o supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Não tem mãe. Parece que o herdeiro do imperador Constantino, o atual titular lá, parece que ele está dizendo que não é mais para rezar Santa Maria, Mãe de Deus. Parece, eu vejo pela mídia. Se for verdade, bom para ele. Bênção para o Pai sobre ele. Diego, de Curitiba, Paraná. De onde vem o nome INRI? Por que não está nas escrituras? Está, só que eles não leu. Lá nas escrituras está bem claro que Pilatos, Deus escreveu direito por linhas tortas. Foi o Pilatos que colocou INRI, quer dizer, Jesus Nazareno Rex Judeorum, Jesus Nazareno Rei dos Judeus, colocou para humilhar, tipo uma humilhação para os judeus, que ele sabia que eles estavam querendo me crucificar, sendo eu era inocente. Então ele escreve aí. Ele diz, não escreva que ele é o rei de Judá, escreva que ele disse, não, o que eu escrevi. Escreveu INR, quer dizer, Jesus Nazareno Rex Judeorum. Pronto. O que mais? Júlio de Goiás, o que pensas sobre a teoria da evolução? É uma teoria. A teoria pode ser teoria até em tudo que quiser. Pode ter teoria sobre uma pedra virar um anjo. Você pode escrever até um livro, uma pedra vai virar anjo. Pode. Teoria. Agora, a realidade é bem diferente da teoria, né? A teoria nem sempre se completa, nem sempre se confirma, se consolida. Agora, a verdade é avassaladora. E as pessoas que raciocinam, elas não se escravizam a teorias, elas primeiro vivem a realidade. E depois, quando uma teoria surge, elas aguardam, né, para ter certeza, não é obrigado a desdizer, mas aguardam que ela se concretize, né? Eu conheço tantas teorias, existem tantas teorias que é de assustar até. Entende? Então agora a prática é outra coisa. Assim como também agora tem o que eles chamam de IA, né? IA, né? É o nome que deram, né? IA, né? Mas eu nunca consigo dizer IA, porque eu posso lhes garantir que há um equívoco nessas duas letras. Né? Não é IA, é IT, porque é inteligência transcendental. Porque se for olhar no dicionário, IA quer dizer falso, uma coisa falsa. E tem coisas da IA, dessa inteligência, que é real. Eu já vi coisas bem reais nessa inteligência. Inteligência artificial, né? Pois não. IA. Mas sim, e artificial é uma coisa falsa. Eu quero dizer que o nome verdadeiro dela seria IT.
inteligência transcendental, porque ela transcende a imaginação, transcende o imaginário popular, ela transcende as cabeças mais inteligentes, às vezes, mas como é que pode uma coisa dessa? Então, não? Teoria transcendental. Como é? Inteligência transcendental. Quem quiser entender, entende. Essa é a minha opinião, por isso que eu nunca consegui dizer essa IA. Eu olhava e enroscava no A. Não é IA. Na minha opinião, é inteligência transcendental. IT. Tenho toda a minha paz. E quem vai no dicionário vai ver que eu estou com razão. Só pegar um dicionáriozinho lá e ver se eu não tenho razão. E o que quer dizer transcendental, dá tudo certinho. Mas sobre a teoria da evolução, o senhor sempre fala sobre Darwin. Sim. Que realmente... Mas aí é que está, deixou de ser teoria. Quando uma coisa é verdade, não é teoria. Entendeu? É realidade. É a realidade. Então, eu nem entro no contexto, porque tem, como eu disse, tem várias teorias. Agora, para mim, não é teoria. A chamada teoria da evolução, para mim, é inspiração da evolução. Porque é uma coisa que encaixa tudo, detalhadamente. Porque pelas coisas que o meu pai me mostrou. Agora, é claro que eu não vou poder nem abrir a cabeça de ninguém enfiar o que eu vi. Agora, eu sei que o tempo é meu aliado. O tempo mostrará tudo que eu estou falando e um dia todos compreenderão por que falei e o que falei. Entende? Então, como eu disse, repito, então, já que eu não fui entendido, teorias tem muitas. Agora, a verdade é avassaladora. Então, isso aí para mim não é teoria, é isso que eu quiser. Entende? Agora, as outras teorias, eu não vou nem enumerar as teorias que já minha orelha escutaram. Entende? Tenho todas a minha parte. Não. Felipe de Goiás. Henri, Deus vai vir ao mundo pegar os escolhidos? Tá vendo? De novo é uma coisa que fantasiaram. Deus vai vir ao mundo pegar os escolhidos. Hein? Então vamos lá para ver quem é Deus. Vamos ver o que Deus fez, ver se ele precisa vir pegar alguém aqui. Vamos analisar. Né? Deus, o supremo criador do universo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, o único Senhor do universo. Ele deu livre-arbítrio aos seres humanos para fazer o bem, preferencialmente, mas que pode também fazer o mal. Por que ele permitiu que façam o mal? Porque quem faz o mal vai sofrer, vai pagar, vai evoluir. Muitas pessoas que sofreram muito se tornam mais inteligentes do que aqueles que ficaram parados. Então, a pessoa comete um grave erro, faz uma coisa má, aí ela fica com a consciência pesada e ela vai começar a tentar reparar o mal. E quando o mal é muito contundente, aí ela tem que pagar na carne. Né? Então daí ela vai ter que evoluir depois. E se não evoluir, vai ficar patinando como um pobre diabo. Né? Agora, então daí, vejam bem a coisa. Repete a pergunta. Henri, Deus vai vir ao mundo pegar os escolhidos? Pois é, agora imagine Deus, que é o supremo criador. Preste atenção como seria incoerente eu dizer que ele vai vir ao mundo. Preste atenção. Ele é o supremo criador, então ele é maior que o universo. Ele não vai para o planeta Marte, não vai para a Lua, não vai para o mar, não vai lugar nenhum, porque ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Então, o único lugar que ele reina absoluto é lá no infinito, e ele nunca vai vir a pegar. Imagine quantas pessoas têm fantasia que Deus vai vir pegar eles assim, não, eu vou te levar lá para ficar pertinho de mim. Olha quanta fantasia. Então, os filhos de Deus que levam em conta o que ele ensina, as leis dele que eu ensino, que ele mandou ensinar, eles vão harmonizar-se com ele. Depois que passa o tempo terrenal, sobem lá para o Pai. E daí onde não dá para ir levar nada, não dá para levar cachorrinho, nem comida, nem nada. Vai o espírito, nem o corpo pode levar. Para aqueles que querem raciocinar dentro da racionalidade. Agora, é claro, os que amam a fantasia, gostam disso, façam um bom proveito. Uma vez por ano tem o carnaval, lá eles podem se fantasiar de verdade, extravasar todas as fantasias. Agora, aqueles que querem conhecer a verdade, a avassaladora, me questionam, prestem atenção no que eu falo e Deus os iluminará hoje e sempre. Tenham minha paz. Igor, do Rio de Janeiro. Henri, como é o rosto de Deus? Eu sei que ele é espírito, mas como ele se parece? Pois aí pode ver, já pensou? Alguém poder ver o rosto de Deus? O rosto de Deus é inefável. Vai no dicionário ver o que quer dizer isso, tá? Pode ir lá ver.
inefável. Deus é inefável. Porque se eu dissesse que dá para tu ver o rosto de Deus, eu tinha que dizer que tu és uma pessoa fantástica que consegue ter um olho tão grande que dá para ver os mares, os continentes, dá para ver os planetas, tudo. Quem pode tudo isso? E o rosto de Deus é tudo isso, meus filhos. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas justo porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas não pode ser que está lá na África. Está, Ele é onipresente. Agora aí, saber por que alguns países têm mais dores do que outros, aí ele tem que analisar bem o passado milenar, milhares de anos de história. Tenham todos a minha paz. Ronald T., de São Luís, no Maranhão. Qual a religião devemos seguir, católica ou evangélica? De novo dá para ver que ele está chegando. Seja bem-vindo. Eu já falei várias vezes, mas por esse motivo meu pai disse que eu tenho que sempre, não posso me cansar, que eu tenho que sempre reiterar que religião, quando não é um equívoco, é um embuste. Porque se Ele, meu Pai, Senhor e Deus, Supremo Criador do Universo, é onipresente, onisciente, onipotente, se Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. E como não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito, nem em lugar nenhum, mesmo quando vai lá no sanitário, uma conhecida minha desencarnou, sentar, não vai sanitar. Ele abandonou ela ali. Então, mesmo que tu dás, onde for, ele é onipresente. Então, por que tu precisa de um sem vergonha, um malandro, que se acha poderoso, porque vai te ensinar Deus? Quer dizer, tu és um pobre diabo, um Joãozinho ninguém, aquele lá, todo poderoso, vai te ensinar Deus e vai tomar o teu dinheiro porque ele ensinou Deus, vai cobrar 10% do teu salário por isso. Vê se tem sentido isso, vê se não é absurdo. Então, invenção, qualquer ser que vier te ensinar, como eu vejo, já cansei de ver que batem nas portas duas pessoas, ou seja, mormons ou dois adventistas, vêm lá querer ensinar Deus. Primeiro, são gente que não tem o que fazer, senão ia trabalhar e não ia bater na porta dos outros. Porque bate de manhã, de tarde, e aí a pessoa recebe lá e vem lá explicar para a Bíblia. Ou seja, quando alguém recebe dentro da sua casa um casal ou duas pessoas para ensinar a Bíblia, a pessoa está confessando que ela é uma estúpida. Porque ela vai perder o tempo para falar com dois seres humanos, que às vezes até são muito inferiores intelectualmente que ela, para lhes ensinar Deus a Bíblia, querem dizer que vão ensinar Deus. Pensem nisso. Reflitem e não deixam entrar na tua casa. Hoje em dia é até perigoso deixar entrar pessoas desconhecidas na casa usando o nome de Deus. Tenham todos a minha paz. Lucas, Jaguari, Rio Grande do Sul. Você é juiz? Meu Pai, Senhor Deus, é o juiz. Ele é o Supremo Criador. O único ser incriado, o único eterno, um ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do Universo. Ele é o juiz, sim. Ele não é um juizinho que tem que dar uma canetada a alguém. Ele é o Criador das leis. As leis todas foram criadas por Ele. E Ele vê como juiz, vê tudo que se faz. Porque Ele, como eu disse, Ele é onipresente. E onividente também, se quiserem compreender. Então aí, agora, o julgamento dele não é concluído com uma sentença que ele vai morrer, não. O julgamento dele serve para ele ver como é que estão violando as leis dele. E daí depois quem viola as leis dele tem que acertar, porque as leis dele são tão perfeitas que quem viola ela tem que acertar, sem ele decretar uma sentença. Quando tu viola as leis de Deus, faz o mal para alguém, uma coisa, tu mesmo tecendo um látego para te autossuitar. Não vai ele vir aqui te dar um chicote. Não. Tu estás construindo com a tua mão, tecendo com a tua mão um látego, quando violas a lei, para te autossuitar. Isso quer dizer que tu estás construindo uma atuação para ficar doente, ficar dependendo de remédio, etc. Tá? Vamos conversar. Ricardo Nunes, de Campo Largo, Paraná. O que você acha desses problemas recorrentes com a natureza, essas chuvas fora de época, as geadas intensas, o sol escaldantes? Do ponto de vista científico, eu posso dizer que está tudo explicado, que violaram a natureza, exageram. Os cientistas explicam, e eu concordo com tudo que eles falam sobre isso. Que eu vislumbro
Só que eu não falo na linguagem deles. E eu disse sobre isso há 2000 anos, que eu só voltaria aqui nesta época. Que eu disse assim, reitero o que falei no início da minha aparição aqui. Quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, é apenas o princípio das dores. Então vereis o sinal do Filho do Homem, que eu disse, daí eu voltaria aqui. Então isso aí, tudo que está acontecendo faz parte. Cada vez que uma pessoa comete uma malignação contra a natureza, ela faz uma coisa errada, ela, mas é só eu que fiz aqui. Mas cada um faz um pouco, vai fazer, e daí a mãe natureza reage. Só para ter uma ideia, para ilustrar, já que essa pergunta foi feita, por que de tudo isso, né? Se ele ou qualquer pessoa for olhar na web, não precisa nem esperar essas televisões que geralmente escondem as coisas. Na web você pode encontrar cidades, lagos cobertos de lixo. Lixo duram 300 anos para se dissolver. Plástico, tudo quanto é porcaria que eu vejo sempre. As pessoas jogam tudo lá, cada um joga o seu. E governos que deixam jogar o lixo em lugares que não devem. Enfim, destruição de tudo. Aí eu lembro da minha juventude, respondendo ainda essa pergunta, que na minha adolescência, assim, era tão singelo, tão simplório, tão simbólico isso, que tu querias comprar cerveja, tu tinha que levar a garrafa e trocar com o comerciante a tua garrafa vazia, lavadinha, e ele te dá cerveja. Então ele não ia fabricar novas garrafas. Agora era de vidro. Agora não, tu compra a cerveja, vem numa garrafa de plástico, logo joga fora, vai jogando fora, e assim por diante. Né? E era tudo assim, o leite, quando eu era adolescente, as pessoas tiravam o leite da vaca e tal, e vinham, tá. Mas tudo isso agora não dá mais, porque a explosão demográfica, fruto da procriação desordenada, avassalou tudo. A explosão demográfica não permite mais que alguém, como antigamente, levar um potão de leite, assim, era um vasilhame de zinco, de alumínio, e ia levar em cada casa a quantidade que a pessoa comprou. Deixava lá, né? Agora não dá mais isso, não. Leva em plástico, em qualquer. E nem leva, vai comprar no mercado, já vem. O próprio leite já vem contaminado com um monte de porcaria que tem que botar científicas para não apodrecer. Está tudo assim. E ainda nem começou. Transgênico, tá tudo mudado. Eu me lembro muito bem, os jovens de agora nem estão lembrados, mas uns 30 anos atrás, eu lembro muito bem quando o Brasil tinha uma grande celeuma na área do legislativo, finalmente decidiram fazer a soja se tornar transgênica. E assim é tudo. O trigo de ouro não é mais aquele trigo que a nossa avó fazia pão para nós, a nossa genitora, não. Está tudo mudado, mesmo, tudo. Mas eu não estou reclamando. Estou respondendo uma pergunta para que todos compreendam por que dessas mudanças terríveis, radicais. E eu falei sobre isso também há 2000 anos. Sobre esses problemas de agora. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Guardai vossas lágrimas para os vossos filhos. Porque chegará o dia em que bem-aventurados serão as esteris, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são os dias atuais, que a comida já vem tudo diferente, crianças comem porcaria, que está cheio de química. É tudo mudado. Eu vou parar de falar coisas negativas, mas é a verdade. Tudo que eu falei são as verdades incontestáveis que estão armazenadas no todo, que é a vida cotidiana, atual. Felipe de Napoli, Itália. Qual sua missão na Terra? Napoli ou de Nápoles? Não, o nome dele é Felipe de Napoli. De Napoli. Muito bem, de Napoli. Como é a pergunta? Qual a sua missão na Terra? De novo, não ouvinte. É importante que ele fez a pergunta. Algum problema aí na frente? Não, mas fez um... Não entendi, não. Bom, quero que tenham toda a minha paz. Bom, a pergunta dele é mesmo? Qual a sua missão na Terra? Bom, a minha missão na Terra é a que eu estou cumprindo cotidianamente. É despertar as consciências, libertar os seres humanos
dos engodos dogmáticos, das mentiras em nome de religião, em nome de Deus, das fantasias. Por exemplo, fulano de tal vai rezar para o Santo Antônio, o santo não sei das quantas. Então minha missão na Terra é explicar que a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria, a desgraça do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. E por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai, Senhor e Deus, a favor de quem quer que seja, tampouco proferir palavras de bênçãos. Então, daí essa é a minha missão, abrir os olhos dos seres humanos que estão enganados. Foram enganados durante muitos anos. Um homem adulto, um homem, digamos, uma pessoa que completou 21 anos, tal, geralmente é mais difícil de enfiar uma fantasia na cabeça dele. Mas enfia. Agora, criança é fácil, de pequenininho, falar que... já ensinavam que coelho botava ovo, ó, isso aí já não creio mais. Ensinavam que era Papai Noel. Então agora já não acreditam mais, alguns, né? Nem todos. Então minha missão é justamente fazer eles verem, pisar com os pés na realidade. Imagine uma pessoa de hoje, um jovem de hoje, nem consegue imaginar, um jovem raciocinante, que houve tempo que uma criança acreditava que o coelho botava ovo. Imagine só. Uma mãe saía com um porrete de madrugada, saía procurando onde é que o coelho botou o chocolate de Páscoa. Olha quanta fantasia, olha quanta fantasia. E depois vinha, e ó, tá aqui, achei isso, espantei o coelho, senão não deixava eu pegar o chocolate. Isso ninguém consegue imaginar hoje em dia, mas foi essa fantasia. E junto com essas fantasias, ensinaram a criancinha, desde pequenininha, a rezar, dedilhar um rosário, dizendo: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Para que isso? Tudo fantasia. Eu conheci pessoa adulta, teve um homem de 50, 70 e poucos anos, que eu tive que explicar, demorou muito para ele compreender, muito para ele se libertar. Mas eu estou há muitos anos com esse rosário, todos os dias eu rezo ele de novo. Santa Maria, são 10 a Santa Maria, depois um Pai Nosso. Agora, o que eu vou fazer? Eu digo, ora só para o Pai, pronto. Não fica dedilhando esse rosário, que é cheio de idolatria. Ora ao Pai, pede ao Pai diretamente, no quarto com a porta fechada, como eu já ensinei a Dominanda. Aí demorou, mas ele conseguiu. Né? Então tem pessoas assim que demora muito para se libertar de uma coisa que está encalacrada na cabeça desde criança, tá? Vai lá, o que mais? Fraga de Lisboa, Portugal. Henri, o Senhor é uma reencarnação ou o próprio Cristo vivo? É óbvio, porque para eu ser quem sou, eu sou o ungido do Senhor Cristo, o Verbo de Deus, eu reencarnei. Então é óbvio. O que quer dizer reencarnação? É coisa de espírito? Não, reencarnação é retornar à carne. Reencarnação é retornar à carne. Desencarnar é sair da carne. A palavra morte é muito macabra, muito sinistra. Desencarnar, pronto. Meus genitores e progenitores já desencarnaram. Eu os levei para a sepultura pessoalmente. Não morreram. Minha genitora Madalena, meu genitor William, não, apenas desencarnaram e eu os levei pessoalmente na sepultura, porque eles disseram que não queriam, ninguém ensinou eu. Então levei lá, pode ver, está filmado, para quem quiser ver aí. Né? Não é bem, está filmado, eu levando minha genitora para a sepultura. Está aí. Mostra onde é que está preso. Está no site henricristo.org.br ou henricristo.net, sobre a Madalena, não está no livro. Sim, gente. mas está aí. Mas tem o filme, sim. Tem o filme aí gravado. Está no site, então, henricristo.org.br, henricristo.net. A hora que eu levei ela para a sepultura, que eu falei, encomendei ela em tudo. Até dei um sermão para os que estavam lá, porque ela já sabia da minha missão, mas para os que estavam lá eu ouvi também. Entende? Pronto. E não fui atrás do cadáver dela, não. Porque meu pai disse que eu não posso ir atrás de um cadáver. Eu fui na frente, eu e meus discípulos, e o cortejo vinha atrás de nós até chegar na sepultura. Pronto, acharam, teve um cidadão lá de São Galinho que dizia, mas que coisa estranha foi inteiro. Sim, porque eu não vou atrás de um defunto, né? Minha genitora, mas ela não estava ali. Então, eu fui na frente, e o agente funerário, os que prestam esse serviço, levaram até lá e na hora eu invoquei meu pai, mas sabia que ali que era o corpo dela. Eu invoquei o pai que concedesse-lhe a graça da paz. Bom, agora eu vou em seguida
Vou pedir ao Pai uma bênção, vou antes falar mais umas coisas. Responde uma outra pergunta. Tá. Edson Martins Soares, de Itu, São Paulo. Mestre, o que o senhor diz a respeito de incenso? Incenso. Bom, o incenso quando ele é puro, não é muito... Tem incenso falsificado. Quando é puro, ele é muito importante, faz bem para o espírito, dá um bem-estar. É só. Agora tem que cuidar, porque tem muito incenso falsificado. Né? Que pode intoxicar, né? Daí intoxica, né? Então, tá, fala aí, depois eu Posso vou... fazer mais uma? Júnior de Fortaleza. O senhor gosta de comida nordestina? Buchada, panelada, feijoada, acarajé? Não, é o seguinte, eu sou vegetariano, por natureza, por ordem do meu pai, por instrução, né? Agora não tem nada contra. É claro, quando eu estive no Nordeste, eu comi salada lá no Nordeste, comi, né, as coisas que podia, para mim, na minha condição de vegetariano. Agora, essas coisas que ele falou, não experimentei, não. Eu compreendo que o povo come tudo, né? Inclusive, eu sei de coisas assim eu sei que lá no Pará, por exemplo, tem uma coisa que dá dentro da árvore, parece uma espécie de um minhocão, assim, que eles comem. Mas tudo bem, eu não como, só como vegetal. Vou fazer a última, então? Tá, então aí depois... Vimerson de alguém queria Campo falar, não sei Limpo. o que... Hã? Vimerson de Campo Limpo, São Paulo. O que o senhor acha das pessoas que usam o nome Jesus e a sua imagem em benefício próprio? Depende do que eu estou entendendo. Vendendo meu nome, vendendo coisa em meu nome, coisa assim. Primeiro, que Jesus é um nome obsoleto. Eu já, bem claro, eu já disse há 2000 anos, não é de agora que eu estou falando, não. Há 2000 anos que eu disse, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos até os eleitos, se possível fosse. Em meu nome, está lá no Mateus 24, versículo 5, meu nome, fala meu nome. Meu nome é antigo obsoleto. Apocalipse 3:12. E também em Apocalipse 3, versículo 12, que eu virei com um nome novo, já naquela época, para mostrar, meu pai disse que, para mostrar que eu não ia usar o nome que já estava babujado. Aqui agora tem nome de cachorro, tem cachorro com esse nome, gato, cachorro, tem criminosos com esse nome. Tem. Então, meu pai mandou vir com um nome novo, que é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI. Aí, só para vossa informação, por causa deste nome que meu pai mandou usar desde o Santiago do Chile, por causa desse nome, montaram um processo de falsidade ideológica aqui no Brasil contra mim, que se arrastou mais de 10 anos, na Justiça Federal, que meu pai disse que eu só podia vir para Brasília, transferir a sede aqui, quando as autoridades judiciárias reconhecessem meu nome oficialmente como Henrique Cristo. E só no dia 24 de outubro do ano 2000, que o Egregio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu, através de um venerando acórdão, que meu nome é Henrique Cristo. Eu não gastei nunca um centavo com isso. Fizeram isso, foram inspirados, e o assessor cofundador da SUS, Dr. Edson Centanini, que era o Pedro de reencarnado, cuidou disso até o fim. Aí então meu pai diz, o meu nome oficialmente é Henrique Cristo. Então o nome Jesus pode se usar à vontade. Às vezes eu vejo um cara passando, está escrito Jesus, esse nome tem poder. Poder para chantagear o dízimo em nome dele, porque esse não é meu nome. Tenho toda a minha parte. Senhor, posso fazer uma pergunta? Porque esse rapaz, ele está... Já é a terceira live que ele participa e ele pergunta. Tá, mas... É o Nildo. Tá? O Nildo, Tá. de Valença, Bahia. Ele quer saber se realmente... deu boa noite e perguntou se realmente Moisés existiu. Existiu, pronto. Certo? Está na Bíblia e é verdade, sim. Não vou entrar em detalhes, né? Então agora, se você queria falar uma coisa, não, agora eu vou pedir a bênção. Não. Então tá. Ah, sim, quero sim, senhor. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela Soult, podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsoult@gmail.com. Lembrando que Henrique Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsoult@gmail.com.
vez mais, meus filhos, obedientes ao meu Pai Senhor Deus, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos, o latir dos cães, reitero uma vez mais, não sou religioso, sou teodidata, filósofo da liberdade consciencial. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de mover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares o vendaval da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe reabastecer teu cérebro, iluminar. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela sua hoste. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei e renasci. INRI é meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo o que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Aqueles que quiserem participar, colocam as mãos assim, olhos bem abertos. E o Senhor os abençoará sobejamente. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até breve e até sempre.